Sob as graças e proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos desse dia. Pauta da sessão ordinária, número 994, quarta sessão ordinária do dia 29 de março de 2021, realizada de forma virtual pela plataforma Zoom. Está aberto o expediente do dia. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão ordinária 993, de 1 de março de 2021. Pronto, Eduardo? Pronto. Súmula da sessão ordinária número 993, terceira sessão ordinária do dia 1º de março de 2021. Procedeu-se à leitura da súmula da sessão ordinária 992, de 15 de fevereiro de 2021, a qual foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação número 11/2021, de autoria do vereador Rafael Augusto Nardo, assunto de implantação de programa municipal de reciclagem de materiais, com campanha divulgacional para orientação e conscientização da população, dispor de local apropriado para recebimento e separação dos materiais, para posterior retirada e contratação de profissional habilitado para a direção dos trabalhos de reciclagem. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação 20/2021, de autoria dos vereadores Rafael Augusto Nardo e Edenilson Manzano. Assunto: implantação de programa de fornecimento de caçambas de entulho para atendimento da população. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação número 41/2021, de autoria do vereador Rafael Augusto Nardo. Assunto: melhorias nas transmissões de áudio e imagem das sessões realizadas na Câmara Municipal. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação número 62/2021, de autoria do vereador Rafael Augusto Nardo, assunto: contratações de serviços e materiais de empresas locais para a Prefeitura Municipal. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação número 63/21, de autoria do vereador Luiz Carlos Paes Júnior, assunto: seja realizado estudo de viabilidade técnica e custos para aquisição de terreno destinado à implantação de distrito industrial. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se à leitura da indicação número 65/21, de autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto: reiteração das indicações 48/17, de 15 de 3 de 2017, e 84/17, de 3 de 8 de 2017, e número 99/17, de 14 de 9 de 2017. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando ausentes os vereadores Alexandre Souza Marvulli e Wilson Ananias Botelho. Na fase de explicação pessoal, fizeram uso da palavra os vereadores Alencar da Silva Corrêa, Márcio William Rafael, João Luiz Befa e Rafael Augusto Nardo, cujo conteúdo de áudio e vídeo encontra-se arquivado nos anais desta Casa de Leis. Comunicou a realização da próxima sessão ordinária, que será no dia 15 de março de 2021, segunda-feira, às 20 horas. Encerrou a sessão. A súmula da sessão ordinária número 993 está em votação. Os favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários se manifestem verbalmente. A súmula da sessão número 993 está aprovada. Autorizo ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão extraordinária número 719, de 17 de março de 2021. Pode ir, João. Súmula da sessão extraordinária número 719, segunda sessão extraordinária do dia 17 de março de 2021, realizada de forma virtual. Procedeu-se com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando todos presentes. Procedeu-se à leitura do ofício número 391/21 do Executivo Municipal e do projeto de lei número 4/2021, que autoriza o município de Ribeirão do Sul a ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, e da outras providências. O projeto de lei número 4/2021 foi discutido, votado e aprovado em turno único. Agradecer a presença de todos os senhores vereadores pelo comparecimento a esta sessão virtual
informou que a gravação desta sessão será disponibilizada no portal eletrônico da Câmara Municipal a partir do dia 19/3/2021. Encerrou a sessão. A súmula da sessão ordinária número 719 está em votação. Os favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem verbalmente. A súmula número 719 está aprovada. Propositura. Primeiro, veto. Autorizo ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 400/2021, que, encaminhada a comunicação de veto do Executivo Municipal, referente à emenda número 01/2021 ao projeto de lei número 01/2021, autógrafo número 03/2021. Mensagem de veto número 01, 22 de março de 2021. Senhor presidente da Câmara Municipal. Primeiro ofício. Ofício número 400/2021. A sua excelência, senhor Wilson Anias Botelho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, assunto, encaminha veto. Venha a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa distinta Câmara Municipal encaminhar anexo mensagem de veto à emenda aditiva número 1/2021 ao projeto de lei número 1/2021 de autoria do nobre vereador Rafael Augusto Nardo. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Salma Aparecida Miroto Beto, prefeita municipal. Eu vou ler pela tela, que é melhor para mim, tá? Mensagem de veto número 1 de 22 de março de 2021. Senhor presidente da Câmara Municipal, Salma Aparecida Miroto Beto, prefeita municipal de Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, comunico a vossa excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente a emenda aditiva 1/2021 ao projeto de lei número 1/2021 de autoria do nobre vereador Rafael Augusto Nardo, em razão de vício de iniciativa e por ilegalidade em razão de contrariar o disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 25 da Constituição Estadual, bem como por ferir o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ouvido o diretor de Assuntos Jurídicos dessa municipalidade, este manifestou-se pelo veto da referida emenda, pelo parecer jurídico 49/2021, cujas razões uso para fundamentar esta decisão. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar a emenda aditiva 1/2021 ao projeto de lei 1/2021 em causa, às quais, ora, submeto a elevada apreciação dos senhores membros desta distinta Casa de Leis. Rio Grande do Sul, 19 de março de 2021, Salma Aparecida Miroto Beto, prefeita municipal. Departamento de Assuntos Jurídicos. Parecer jurídico número 49/2021. Referente a autógrafos números 1, 2 e 3 atinentes ao projeto de lei número 1/2021. Trata-se o presente parecer sobre a análise da constitucionalidade da lei do projeto de lei número, da legalidade do projeto de lei número 1/2021, que autoriza o município a custear a integralidade do transporte de alunos residentes neste município, matriculados em cursos superiores técnicos, profissionalizantes, supletivos e preparatórios em outras localidades e dá outras providências. Neste parecer, também será realizada a análise da emenda parlamentar de autoria do vereador Rafael Augusto Nardo, que alterou a redação do projeto original. Inicialmente, destaco que o exame deste parecerista cinge-se tão somente à matéria jurídica envolvida nos termos da sua competência legal. Esclareço que este parecerista faz esta análise em razão de um dos procuradores estar em gozo de férias e pelo fato de outro procurador ter vínculo de parentesco com o vereador autor da emenda. Será objeto de análise o que seja impedimento. Feito este esclarecimento, passo a análise da legalidade do projeto submetido à apreciação. O projeto de autoria do Executivo visa a implementação de política pública destinada ao transporte de alunos do município
destinado a atender alunos de cursos superiores, técnicos, profissionalizantes, supletivos e preparatórios. Cito, inclusive, que antes da elaboração do referido projeto, a matéria passou pelo crivo do outro procurador jurídico, Fernando Cristo de Oliveira, e pelo parecer número 9/2021, opinou pela possibilidade da criação da mencionada política de governo. A matéria, a nosso ver, se encontra dentro do poder discricionário do chefe do executivo, e o projeto de lei não fere os princípios básicos da administração pública, portanto, não existe nenhum vício de legalidade, razão pela qual opino pela sanção do projeto de lei, na sua forma original. Porém, a emenda parlamentar de autoria do nobre vereador Rafael Nardo, aprovado por maioria na Casa de Leis, o qual ampliou o rol de cursos tratados no projeto original para atender também os alunos do ensino médio com uma habilitação técnica profissional e ensino médio na IPEC, Jacinto Ferreira de Sá, e o ensino médio de escolas particulares, desde que sejam alunos bolsistas de 100%, a nosso ver, é ilegal, conforme passo a detalhar. A emenda legislativa padece de inconstitucionalidade formal, contrariando expressamente a divisão de atribuições dos poderes por usurpar a competência do chefe do executivo. Trata-se de projeto de matéria que regula serviço público, matéria que se insere no âmbito das atividades da administração local de competência do chefe do executivo. A edilidade não pode intervir nas atribuições exclusivas do chefe do executivo municipal, pois não está franqueado ao poder legislativo municipal e excluir-se na gestão administrativa do município, impondo normas ao poder executivo via iniciativa parlamentar. Nessa razão, Eli Lopes Meireles questiona: advirta-se, ainda que para atividades próprias e privativas da função executiva, como realizar obras e serviços municipais para prover cargos e movimentar o funcionalismo da prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara condicioná-los à sua aprovação, nem estabelecer normas aniquiladoras dessa faculdade administrativa, sob pena de inconstitucionalidade por ofensa a prerrogativas do prefeito. Direito Brasileiro, 15ª edição, São Paulo, Maranhão, 2007, página 721. Vale ressaltar ainda que, consoante consolidado entendimento do órgão especial do TJ de São Paulo, o Legislativo Municipal não poderá, com argumento... Está instável a minha internet, um momentinho só. Com argumento de exercer a função fiscalizadora de controle externo e miscuir-se em atos de planejamento da administração que são reservados ao Poder Executivo, sob pena de afronta ao princípio da independência dos poderes. ADIM número 121.881/0200, relator, desembargador Viana Santos. Portanto, a emenda aprovada fere a divisão dos poderes, restando patente o vício de iniciativa da norma em estudo, a referida alternativa orgânica ribeirão-sulense, e veda ao Legislativo aumentar despesas nos projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ademais, a emenda fere o artigo 21 da Constituição Paulista, qual estabelece dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos, consequentemente, devida a indicação dos recursos para custear os encargos criados. Por fim, não bastasse os argumentos acima dispendidos, a emenda de pessoalidade incumprido no artigo 37 da Constituição Federal, ao eleger o instituição, ITEC Jacinto Ferreira de Sá, afastando do benefício alunos que cursam ensino médio em outras escolas, sejam públicas ou privadas. Diante do exposto, opino pela sanção do projeto de lei número 1/2021, em sua redação original oriunda do Poder Executivo, como pelo veto do texto acrescido do artigo 1º do referido projeto de lei, pela emenda aditiva 01/2021, de autoria do vereador Rafael Augusto Nardo. Salvo melhor juízo, eu meu parecer a consideração superior. Ribeirão do Sul, 19 de março de 2021, Anésio Adriel Brito, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos, OAB, São Paulo, número 416-266. Foi lido, presidente, a mensagem.
O parecer, Alex. 2. Projeto. Autorizo ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 13/2021 do Executivo Municipal e do projeto de lei número 5/2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências, e a solicitação da apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Ribeirão do Sul, 25 de março de 2021. Ofício número 13 de 2021. Excelentíssimo senhor Wilson Anísio Botelho, digníssimo vereador, presidente da Câmara Municipal, Tenor Luiz Viana, Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, incluiu o artigo 212-A na Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi editada a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o referido diploma federal, artigo 34, todas as esferas de governo devem instituir conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual, ora, se apresenta esta propositura, tendo por objeto a normativação sobre a organização e funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Ribeirão do Sul, São Paulo, a qual substituirá as disposições constantes da Lei número 1195, de 25 de março de 2007, alterada pela Lei número 1273, de 9 de dezembro de 2008, que atualmente disciplina a matéria. De acordo com o novo Regulamento Federal, o CACS Fundeb deve ser constituído, dentre outros membros, por 2 representantes de pais de alunos. Contudo, no artigo 6º, inciso 1, primeiro da linha E do presente projeto de lei, foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Impende registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 14.113 de 2021, os novos conselhos devem estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CACS Fundeb perpassa pela realização de processo seletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas, em última análise, na necessidade de adequação da legislação de emergência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal 14.103 de 2020 contará ela, por certo, com o aval dessa colenta Casa de Leis. Por fim, registro que a apreciação e aprovação do projeto de lei é medida de urgência, posto que há necessidade de se regularizar a matéria, motivo pelo qual solicito seu trâmite em regime de urgência, conforme autoriza a Lei Orgânica do município e o regimento interno desta digna Casa Legislativa.
certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossas Excelências e de Vossa Excelência e dos demais vereadores, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Salma Aparecida Miroto Beco, prefeito municipal. Projeto de lei número 5 /21, de 25 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAPES-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 21 de dezembro de 2020, e da outras providências. Salma Aparecida Miroto Befa, prefeita municipal de Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Rio Grande do Sul, São Paulo, CAPES-Fundeb, criado nos termos da Lei número 1195/2007, de 25 de março de 2007, alterada pela Lei número 1273/2008, de 9 de dezembro de 2008, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CAPES-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes, em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe: 1. Elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113, de 2020. 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Terceiro, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAC, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento da Educação de Jovens e Adultos, PEJA. 4. Quarto, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais e do governo federal em andamento no município. 5. Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. 6º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 7º, criar ou analisar o regimento interno observado o disposto nessa lei. Artigo 3º, o CAPES-Fundeb poderá sempre que julgar conveniente, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, convocar, por decisão da maioria de seus membros, o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20
referente ao pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. B, folhas de pagamento dos profissionais de educação, folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C, convênios / parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos. Letra D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. Letra A, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. Letra B, a adequação dos serviços de transporte escolar. Letra C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso para esse fim. Artigo 4º, a fiscalização e controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º, o CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de conta dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado ao Poder Público Municipal em até 30 dias, antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º. O CACS-Fundeb será constituído por, primeiro, membros titulares na seguinte conformidade. Letra A, 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles na Secretaria Municipal, pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. B, um representante dos professores da educação básica pública do município. C, um representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. Letra D, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas do município. Letra E, 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. Letra F, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade, um representante do Conselho Municipal de Educação, CME. Letra H, um representante do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. Letra I, 2 representantes de organizações da sociedade civil. Segundo, membros suplentes. Para cada membro titular será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Os conselheiros de que trata os incisos 1 e 2 deste artigo deverão guardar vínculo formal com os que representam, devendo a condição constituir-se como pré-requisito a participação no processo seletivo do presidente. Parágrafo 2º. Para fins da representação referida da linha I do inciso 1º do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições. Primeiro, ser pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Segundo, desenvolver atividades direcionadas ao município de Ribeirão do Sul, São Paulo. Terceiro, estar em funcionamento há, no mínimo, 1 ano da data de publicação do edital. Quarto, desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Quinto, não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 3º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F, inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º, ficam impedidos de integrar o CACS-Fundeb. Primeiro, o prefeito, o vice-prefeito e os diretores, secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Segundo, o tesoureiro, contador ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais, até o 3º grau.
Terceiro, estudantes que não sejam emancipados. Quarto, responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Letra B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste e assumirá sua vaga temporariamente, até que seja nomeado outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de: primeiro, desligamento por motivos particulares; segundo, rompimento do vínculo de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º; e, terceiro, situação de impedimento previsto no artigo 7º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular e ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito acima, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes do CACS Fundeb no prazo de 20 dias antes do fim de seus mandatos da seguinte forma: primeiro, nos casos dos representantes do Poder Público Municipal e das entidades de classe organizadas pelos seus dirigentes; segundo, nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, e em processo seletivo organizado pelos respectivos pares; terceiro, nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria; quarto, nos casos de organizações da sociedade civil em processo seletivo dotado de ampla publicidade pelo Departamento de Educação, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiários de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Artigo 10. O presidente e o vice-presidente do CACS Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no regimento interno. Parágrafo 1º. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo e no colegiado. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 8º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 11. A atuação dos membros do CACS Fundeb, primeiro, não será remunerada; segundo, será considerada atividade de relevante interesse social; terceiro, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Quarto, será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Quinto, veda no caso dos conselheiros, representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas no curso do mandato. Letra A. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Quarto, veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividades no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS Fundeb exercer as funções acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado, nomeados nos termos desta lei. Artigo 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Parágrafo 1º. A indicação para os mandatos posteriores ao primeiro deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Parágrafo 2º. Durante o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo e antes da posse, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando.
para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 14. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas, primeiro, na periodicidade definida pelo regimento interno respeitárias. Segundo, extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de, no mínimo, 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb ou, em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-Fundeb terá continuidade com a inclusão, primeiro, dos nomes dos conselheiros das entidades ou segmentos que representam. 2, do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Terceiro, das atas de reuniões. Quarto, relatórios e pareceres. Quinto, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16. Haverá o poder curar, primeiro, infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização de suas competências. Segundo, um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Terceiro, oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Artigo 17. O regimento interno do CACS-Fundeb deverá ser criado ou atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local. Artigo 19. Os casos omissos na presente lei obedecerão às disposições da Lei nº 14.113/2020. Artigo 20. As despesas decorrentes da presente lei complementar onerarão verbas próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita, aos 25 de março de 2021, assinado Salma Aparecida Meroto Beto, Prefeita Municipal. Foi lido, presidente. Está encerrado o expediente do dia. Consulta o plenário sobre a necessidade de cumprimento regimental do intervalo de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Está aberta a ordem do dia. Autorizo ao senhor secretário da mesa a proceder com a chamada regimental dos senhores vereadores. Alencar da Silva Correia. Havendo no número legal. Alencar da Silva Correia. Presente. Alexandre de Souza Marvulli. Presente. Denilson Manzano. Presente. João Luiz Befa, presente. José Antônio Lopes da Cruz. Presente. Luiz Carlos Paes Júnior. Presente. Márcio William Rafael. Presente. Rafael Agustinardo. Presente. Wilson Ananias Botelho. Presente. Havendo número legal, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício 13/2021 do Executivo Municipal e do projeto de lei número 05/2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências, e a solicitação da apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno
desta Câmara Municipal. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura do projeto de lei número 05/2021, já lido no expediente do dia. A dispensa da leitura está em votação. Os favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem expressamente. A dispensa da leitura do projeto está aprovada. Coloco em deliberação o pedido de urgência do ofício número 13/2021 para o projeto de lei número 05/2021, de autoria do Executivo Municipal. Quem quiser se manifestar o uso da palavra, pode se manifestar. Para o jurídico. Eduardo, aqui no artigo 9º, não sei se você viu ou se foi corrigido, o meu está errado. Você viu que vai no 1, 2 e já pula para o quarto? Sim. Eu acho que a questão só depois não tem interferência. Não tem problema nenhum. Não, aqui é discussão do pedido de urgência. Aqui é discussão do pedido de urgência. Mas Senhor presidente, não, beleza. Só um esclarecimento. Eu notei isso, mas ele está fora de ordem. Mas o terceiro está aqui, sim. Fora de ordem. Eu vi que você deu uma terceiro, parada. quarto. Depois... É que ele não... Entendi. Não havendo quem queira se manifestar, o pedido de urgência está em votação. Os favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem expressamente. O pedido de urgência está aprovado. O projeto de lei número 05/2021 está em discussão. Quem quiser se manifestar, tem a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação nominal o projeto de lei número 05/2021, em turno único. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Vereador Alencar da Silva Correia. Sim. Vereador Alexandre de Souza Marvulli. Sim. Vereador João Wildes Befa. Sim. Vereador José Antônio Lopes da Cruz. Sim. Vereador Márcio William Rafael. Sim. Vereador Rafael Augusto Nardo. Sim. O projeto de lei número 05/2021 está aprovado. Está aberta a fase de explicação. Oi. O presidente ficou um ficou vereador. O Denilson pulou o Denilson. Eu e o Denilson. Pulou eu no caso. Denilson Manzano. Vereador Denilson Manzano. Sim. Vereador Luiz Carlos Paes Júnior. Sim. O projeto de lei número 05/2021 está aprovado. Está aberta a fase da explicação pessoal. Eu gostaria de falar. Ninguém? Peço a palavra, presidente. Está concedido. Bom, uma boa noite, então, ao senhor presidente, a todos os amigos, companheiros, né? Boa noite também a todos aqueles que nos assistem ou que nos assistirão posteriormente. Eu quero fazer uma colocação, tá? De forma bastante pausada, tá legal? Porque é um assunto que eu julgo delicado e da mesma forma e na mesma proporção, segundo minha análise, né? Segundo minha opinião, de muitíssima importância, tá? Então, eu gostaria de, na verdade, colocar aqui um ponto de vista meu,
explanar para todos vocês, né? E, ao mesmo tempo, deixar para que todos vocês se manifestem ou não, é claro, né? Conforme já é de forma natural isso, sobre algo que eu julgo de muita valia, de muita importância, principalmente para o decorrer de toda essa situação que vivemos, né? Assim como nós conversávamos antes da sessão iniciar, e assim como acredito que nós conversamos com a nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso serviço, como nós acompanhamos os noticiários, enfim, nós vemos que a situação causada pela pandemia é gravíssima, muito grave. Eu acredito que nós não nos limitamos a ver essa gravidade no nosso município e nem no nosso país tão somente, né? Mas a nível mundial. É um mal que atinge a humanidade a nível mundial. E entre erros e acertos, né, as pessoas dotadas de autoridade, né, constituídas em autoridade, né, elas vêm buscando, acredito eu, cada um dentro da sua competência, as melhores providências, as melhores soluções, as melhores atitudes, né, para que tudo isso seja resolvido, certo? Posto tudo isso, eu gostaria de trazer à tona uma realidade do nosso Estado, né? Não é exclusiva do nosso Estado, mas também do nosso Estado, né? Nós sabemos que, desde quando houve, salvo alguma correção, e é óbvio, eu estou aberto a qualquer informação nova que eu desconheça, né? Mas desde a oficialização, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, do Plano São Paulo, algumas atividades foram colocadas ou foram introduzidas neste plano como essenciais, né? Se nós buscarmos no decreto, né, ou nos decretos, né, que tratam do assunto da pandemia, nós vamos perceber claramente isso. Por exemplo, no decreto número 64881, do dia 22 de março de 2020, decreto estadual. Tá? Então, o Plano São Paulo trata de algumas atividades que são consideradas essenciais, certo? Esse decreto que eu citei, por exemplo, lá em março de 2020. Tá bom. O tempo se passou e infelizmente, a situação foi se agravando, né? Ora um pouco melhor, ora um pouco pior, e principalmente nesse ano a situação se agravou de uma forma avassaladora, muito triste, né? Nós sabemos de realidade aqui dentro do nosso município, realidades que são realmente tristes demais, é até difícil achar palavra para descrevê-las, né? E me chamou a atenção que, no dia 1º de março, o governador João Dória, ele, através de um decreto, deixa eu pegar aqui, peço a gentileza de um tempinho aí de vocês, através do decreto número 65541, ele estabeleceu, não sei se esse é o termo correto para se usar, que, eu vou ler aqui o parágrafo. Só um minuto, por favor. Ele estabeleceu que fica acrescentado no rol de atividades essenciais, consideradas essenciais, previsto no inciso 1º do artigo 2º do decreto número 64881, de 22 de março de 2020, o decreto que eu citei há pouco, o item 7 com a seguinte redação: atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações sanitárias. Ou seja,
No meu humilde entendimento, eu digo humilde entendimento porque eu não tenho um conhecer jurídico apurado, né? Então, peço desde já perdão para qualquer erro que eu venha a cometer aqui, ao citar os decretos e leis e artigos, incisos, né? Mas, em resumo, no meu entendimento, ele incluiu as atividades, as celebrações religiosas, no rol de atividades essenciais. No dia 1º de março, desse ano, ou seja, nesse mês que nós ainda estamos, dia 1º. No dia 2, isso saiu em diário oficial. Basta procurarmos, né, pela internet que nós vamos encontrar. Até peguei aqui, me permitam também, por favor, uma matéria do Estado de São Paulo, do dia 1/3/2021, data do decreto, tá? Não da publicação ainda em diário oficial, mas data do decreto. Uma matéria que diz assim, né, um trecho da matéria, às 17h10. O governador João Dória assinou um decreto que será publicado nessa terça-feira, dia 2, no Diário Oficial, que classifica as igrejas como atividades essenciais em todo o estado de São Paulo durante a pandemia. Ele explicou que pretende transformar o decreto em lei, para que fique claro que as igrejas têm uma função essencial. Aí, abre aspas, amanhã o decreto será publicado e vamos transformar isso em lei. Igreja de qualquer natureza tem uma função essencial, mas não está desobrigada a seguir as orientações sanitárias. As igrejas de qualquer religião têm um papel essencial. Todos sabem que sou católico. Palavras do governador João Dória. E a oração ajuda muito a aumentar a resiliência e esperança em relação ao futuro. Fecha aspas, explicou o governador. Bom, passados alguns dias, e nós sabemos, é importante realçar isso, e eu faço questão de realçar, porque também, obviamente, é do meu conhecimento, ou senão eu estaria vivendo de forma alucinada, alienada à realidade que vivemos. Após este dia 1º, a situação veio se agravando ainda mais, né? E no dia 11 de março, através do decreto 65563, lá no artigo, eu vou ler o artigo, a partir do artigo 2º, as medidas emergenciais instituídas por este decreto constituem na vedação de, e daí eu vou no item 2º, realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Ou seja, a partir, então, do decreto do dia 11, que foi publicado no Diário Oficial no dia 12 de março, portanto, 10 dias após haver sido publicado no Diário Oficial, a inserção das atividades religiosas como atividades essenciais. A partir desse decreto de 10 dias após, então, suprimiu-se, se é que posso também usar esse termo, as atividades religiosas com presença de público, vamos dizer assim, com caráter coletivo, das atividades essenciais. Bom, posto isto, eu gostaria de, então, colocar aquilo que eu disse no início. A minha opinião, e respeito todas as demais. Certo? É uma opinião minha. Sem o intuito aqui de denegrir a imagem de ninguém, sem o intuito aqui de prejudicar qualquer pessoa que seja, mas com um intuito único e exclusivo de cumprir o meu dever de cristão. Único e exclusivo de cumprir o meu dever de cristão.
Assim como, no meu entendimento, eu preciso me alimentar fisicamente para que o meu físico não desfaleça, eu também, como cristão e como católico que sou, preciso me alimentar fisicamente da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo. É praticamente a mesma coisa uma pregação com presença física ou uma pregação online, embora não seja igual, mas pode-se alcançar o mesmo objetivo. É praticamente a mesma coisa uma reunião onde se trata de ensinamentos religiosos com presença física ou de forma online. Não igual, mas pode-se atingir o mesmo objetivo. Agora, no que se trata a comunhão da Eucaristia, jamais eu, como cristão, vou dizer ou vou afirmar que é a mesma coisa comungar a espécie física do que comungar de forma online, uma vez que se tenha saúde para isso. Ah, Juninho, mas então você está incitando que as pessoas se aglomerem. Não. Assim como o próprio governador disse no trecho da entrevista que eu citei do estado de São Paulo, as missas que eu estou citando, ou as atividades religiosas como queiram, uma vez como essenciais, e assim o são, no meu entendimento, estariam sujeitas, como todas as outras atividades consideradas essenciais, a todas as exigências e determinações dos órgãos competentes, para que se evitasse um agravamento ainda maior da situação que já é, volto a repetir, gravíssima. E cito como exemplo, a nossa igreja aqui de Ribeirão do Sul, ela comporta sentados, sem contar o padre e as pessoas que estão no altar, 330 pessoas aproximadamente. O que eu digo não é colocar 330 pessoas lá, nem 200, nem 100. 15, 20% da capacidade. Seria possível fazer uma distribuição com todos os cuidados necessários, que não ficaria devendo nada. Volto a repetir, com todos os cuidados necessários, onde não ficaríamos devendo nada a qualquer cuidado que qualquer outro estabelecimento essencial, e não estou dizendo que não são essenciais, só estou fazendo um paralelo, tá? Não ficaria devendo nada a qualquer cuidado que qualquer outra atividade, estabelecimentos de atividades consideradas oficiais estejam tomando. Volto a repetir. Esse é o meu posicionamento. Eu me sinto no dever de fazê-lo. Faço com todo respeito a todas as pessoas, porque imagino o quão difícil, principalmente os profissionais da saúde, para os profissionais da saúde, é tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Para as pessoas que estão à frente de um poder executivo nacional, de um poder executivo estadual, de um poder executivo municipal. Eu imagino quão difícil é, e realmente é, porque estarão sujeitos a erros e acertos, mas esse é um pedido que eu faço de todo o coração, para que revejam a situação das celebrações presenciais
com todos os cuidados necessários, mesmo que isso se limite a 15% de uma lotação total. 15% talvez não atingisse aí, de forma rápida, que 50 pessoas de uma igreja que, por exemplo, caiba 330. Agradeço, presidente, pela oportunidade e volto a repetir, não vejam nas minhas palavras maldade de forma alguma. É só um pedido que eu faço. Para aqueles que quiserem ver também, não é isso que vai mudar a minha opinião e o meu pensamento. Sempre fui, sou e sempre vou ser cristão. E faço questão de, naquilo que me for possível, defender a minha fé. Obrigado, presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Agradeço a presença de todos os senhores vereadores pelo comparecimento a essa sessão virtual. Informando que a gravação dessa sessão estará disponibilizada no portal eletrônico da Câmara Municipal a partir do dia 30/3/2021. Comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 5 de abril de 2021, segunda-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão.